Nesta videoaula, eu apresentarei uma introdução a algoritmos de busca. Logicamente, esse tema ele vai ser visto de uma forma mais aprofundada na disciplina de PAA, quando vocês cursarem. Então, aqui seria uma breve introdução ao assunto. Então, os algoritmos de busca, eles basicamente se concentram na tarefa de receber um vetor e receber um elemento a ser buscado, e tentar identificar se esse elemento ocorre dentro do vetor, se ele existe no vetor. E, por exemplo, retornar a posição quando o elemento é encontrado. Então, a gente pode definir uma função int busca vetor desordenado. Então, essa é uma função que vai implementar uma busca bem simples, que vai receber basicamente o vetor, a quantidade de elementos e o elemento a ser buscado. E ela vai tentar encontrar a ocorrência desse elemento dentro do vetor V. Então, a abordagem mais simples trata-se de percorrer o vetor inteiro. Então, eu vou fazer um laço que começa na posição 0 e ele vai executar enquanto i for menor que n i mais mais. Então, eu vou percorrer todas as posições do vetor V, tentando identificar a ocorrência do elemento. Então, eu vou verificar se o elemento da posição i é igual ao elemento que está sendo buscado. Se isso aí for verdade, eu retorno o valor de i, ou seja, eu retorno a posição onde eu encontrei esse elemento. Então, se em algum momento, ao executar o laço, eu encontrar esse elemento, eu retorno o valor da posição. Então, se o laço chegou ao fim, né, e não foi encontrado nenhum elemento, a execução continua aqui dentro da função e eu vou retornar, por exemplo, menos 1. Estou retornando menos 1, que é, no caso, a representação de uma posição inexistente no vetor, para informar que o elemento que está sendo buscado ele não existe no vetor. Então, basicamente, eu vou ter a função main aqui também. Agora, como eu vou ter o printf e scanf, eu vou fazer um include stdio.h. E aqui no main, a gente vai colocar a lógica da definição do vetor e da chamada à função de busca. Então, eu vou chamar aqui o meu vetor de v de tamanho 10, que vai receber já de cara os elementos. Não necessariamente essa busca ela é aplicável só a vetores ordenados. É uma busca simples, mas que pode ser aplicada também a vetores desordenados. Então, eu posso colocar aqui 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10. Tenho 10 valores. E vou ter também a definição de elemento, onde eu vou pedir para o usuário digitar um valor a ser buscado no vetor. Digite um valor a ser buscado no vetor. Vou ler o elemento a ser buscado, no caso percentual de i comercial elemento, que é o elemento a ser buscado. Vou fazer uma chamada à função busca vetor desordenado. Onde eu vou passar o vetor, a quantidade de elementos, que no caso é 10, e o elemento a ser buscado, que é o próprio element. Uma vez feito isso, essa função ela retorna a posição em que o elemento foi encontrado. Então eu defino aqui o pos, né?
E aqui eu vou fazer alguns testes, basicamente em torno desse valor que foi retornado. Se ele for menos 1, é uma posição inválida. Se o pós for diferente de menos 1, isso significa que foi uma posição válida. Então eu posso dizer que o valor percentual D existe no vetor e está na posição percentual D. E aqui eu imprimo element e pós, né? Mas caso contrário, eu vou imprimir elemento não encontrado no vetor. Né? Então, vamos compilar aqui o busca. GCC busca.c -o busca, compilou com sucesso. Digite um valor a ser buscado no vetor. Se eu digitar 10, o valor 10 existe e está na posição 9. Vamos executar de novo. Valor 7, o valor 7 existe e está na posição 2. E assim por diante. Se eu digitar um valor inexistente, 100, o elemento não foi encontrado no vetor. Então, a lógica básica de um algoritmo de busca é essa. Tá? Variações, a gente pode ter variações, né, dessa implementação. Por exemplo, quando nós temos um vetor ordenado, né, um vetor como este, por exemplo, em que eu tenho uma ordem crescente dos elementos, né, se eu venho buscar o valor 50, né, fazendo essa busca sequencial, eu vou testando elemento a elemento. 50 é igual a 10? Não. Passo para a próxima posição. 50 é igual a 20? Não. Passo para a próxima posição. 50 é igual a 40? Não. Passo para a próxima posição. 50 é igual a 50? Achei o valor e retorno à posição, que no caso é 3. Mas vamos pensar na seguinte situação. Eu estou buscando agora o valor 30 e saio fazendo a mesma sequência de testes. Lembre-se que nesse caso agora eu estou tratando de um vetor ordenado. Então eu testo 30 é igual a 10? Não. 30 é igual a 20? Não. 30 é igual a 40? Não. Observa que esse valor 40 ele é maior que o 30. Consequentemente, os valores que vão vir após o 40 vão ser maiores também do que o 30, uma vez que o vetor está ordenado e que à direita de 40 só temos valores maiores. Então, quando nós pegamos um vetor que já está ordenado, nós podemos fazer o teste para tentar identificar se o elemento é igual ao valor daquela posição, mas nós também podemos analisar se o elemento da posição do vetor é maior do que o valor que está sendo buscado. Se isso aí acontecer, a gente já pode encerrar informando que o elemento não existe dentro do vetor. Então aqui a gente vai fazer uma busca simples, né, uma busca em um vetor ordenado. Então eu vou fazer o mesmo percurso, o laço será o mesmo, de 0 até n. Vou continuar fazendo o mesmo teste para tentar ver se o elemento que eu estou percorrendo é igual ao elemento que está sendo buscado. Mas se não for igual, eu vou acrescentar aqui um teste, onde eu vou testar se VI, que é o elemento que eu estou pegando do vetor, se ele é maior que o elemento a ser buscado. Se isso aí for verdade, eu vou retornar menos 1. Porque uma vez que ele é maior, eu já sei que eu não encontrarei o elemento em posições mais à frente, então eu posso interromper o laço. Com isso, a nossa busca se torna um pouco mais eficiente. Mas lembremos que o nosso vetor ele tem que estar ordenado em ordem crescente. Então vamos ordenar aqui o vetor em ordem crescente. Agora nós temos um vetor ordenado.
E agora eu vou chamar a função busca vetor ordenado, né? Vou compilar de novo o código e vou executar novamente, buscando o valor 10. Tá? O retorno vai ser muito parecido, né, com a outra execução que a gente tinha. Só que esse algoritmo é um pouco mais eficiente, porque em casos onde o elemento não existe no vetor, ele interrompe um pouquinho antes, ele não vai até o final do vetor. Então é um algoritmo de busca um pouquinho mais otimizado, digamos assim, né? Tá? E existe uma outra forma de busca também em um vetor ordenado, que é chamada de busca binária. Então a busca binária consiste basicamente em quebrar o vetor em duas partes. Vamos voltar aqui para o slide. Onde, por exemplo, eu quebraria esse vetor em duas partes, tomando como base o elemento do meio. Né? Nós partimos de umas estratégias como essa, de dividir um vetor em dois, lá naqueles algoritmos de ordenação que nós vimos na primeira parte da disciplina. Então, basicamente, esse vetor, essa busca binária, ela pega o elemento do meio e testa em relação ao valor que está sendo buscado. Lembrando que essa busca binária ela é aplicada a vetores ordenados. Então, eu posso testar o valor em relação a essa posição do meio, onde, se o elemento a ser buscado é maior do que a posição do meio, eu vou considerar agora só os elementos à direita. E caso esse elemento a ser buscado seja menor que a posição que eu estou pegando, eu vou considerar os elementos à esquerda. Então, observa que ele vai sempre quebrando o vetor ao meio. Então, é uma abordagem bem mais eficiente do que as outras duas que eu mostrei até agora. Então, vamos implementar isso aí. Como é que seria, né? Busca binária. É uma função que continua recebendo um int v, o int n, que representa a quantidade de elementos, e um int, que representa o elemento a ser buscado. Aqui, basicamente, eu vou ter o controle do início, que na primeira execução ele vai ser 0, do fim, que vai receber inicialmente n-1, que é a quantidade de elementos menos 1, ou seja, é a última posição no vetor, e meio, que vai ter o seu valor atualizado. Então a gente basicamente vai ter um laço, ó, enquanto o fim menos início for maior ou igual a 0, ou seja, enquanto início e fim não se cruzarem, eu vou executar o seguinte, meio, vou atualizar o valor de meio, então meio vai ser início mais fim dividido por 2. E eu vou testar se o elemento que está sendo buscado é igual ao valor de meio. Opa, aqui é igualdade. Isso significa que eu encontrei o elemento e eu vou retornar o valor de meio. Mas caso contrário, se o elemento for maior do que o valor do meio, eu vou fazer o meu início ser atualizado com meio mais 1. E aí eu começo a procurar nos elementos à direita do meio. Mas caso contrário, ou seja, se o elemento a ser buscado não é igual ao elemento do meio, e também o elemento a ser buscado não é maior que o meio, isso implica que ele vai ser menor. Nem seria necessário o teste, mas eu vou acrescentar aqui para ficar mais claro. Então, se o elemento a ser buscado é menor que o elemento do meio, eu vou fazer fim receber meio menos 1. Com isso, eu considero os elementos da esquerda na próxima passada do laço. Então, eu vou fazendo essa repetição até que eu encontre um valor e eu retorne essa posição, quando eu encontrei esse valor, ou
que eu chegue no final, ou seja, que eu percorra posições com início e fim, pegando o meio, até que início e fim se cruzem, né? Isso significa que eu não encontrei o elemento dentro do vetor. Então, eu vou fazer um return, -1, que é implicando, né, representando não encontrar o elemento dentro do vetor. Então, agora eu posso chamar esse algoritmo busca binária, passando o vetor, passando a quantidade de elementos, que no nosso caso é 10, e passando o valor a ser buscado, que está sendo lido do teclado. Então, vamos voltar aqui, vamos compilar de novo, compilou com sucesso, busca, e agora eu posso buscar o valor 10. Ou eu posso buscar um valor inexistente, o elemento não foi encontrado, e assim por diante. Então, na execução, não tem praticamente impacto, né? As três funções aqui, todos os três algoritmos que eu apresentei, eles resolvem o mesmo problema, que é um problema de busca, mas resolvem de uma forma um pouco diferente, sendo que o segundo é mais eficiente que o primeiro e o terceiro é mais eficiente que o segundo. Logicamente, algumas variações podem ser feitas nesse programa aqui, como, por exemplo, ler os valores do teclado para popular o vetor, né? A gente pode tratar a ocorrência de mais de um elemento igual ao elemento a ser buscado dentro do vetor, ou seja, eu ter dois elementos aqui iguais a 10 e eu estar procurando o valor 10 dentro do vetor. Então a gente pode tratar isso aí passando um vetor como parâmetro e recebendo as posições de ocorrência e assim por diante. Então tem um conjunto de variações que a gente pode implementar para esse problema aqui da busca. E logicamente, como eu comentei no início da videoaula, vocês vão ver esses conceitos de algoritmos de busca. Tem aí vários algoritmos propostos com lógicas bem mais elaboradas do que isso aqui e para resolver problemas bem mais complexos do que só um vetor unidimensional, como o que eu estou mostrando. Tá ok, pessoal? Então, forte abraço, bons estudos e até a semana que vem.